Transtornos alimentares no esporte são mais comuns do que imaginamos. Há casos registrados em mais de 10 modalidades e vários com consequências graves, como o fim da carreira atlética. Atletas que sofreram com essas doenças costumam se calar e evitam falar sobre o assunto. Mas no Brasil existe uma exceção. A surfista Andréa Lopes já foi tão obcecada pelo corpo que chegou a pesar 38 quilos. Mas ela venceu a anorexia e hoje ensina a outros esportistas que é possível ser competitivo sem comprometer a saúde. É dessa acanhada sala da Universidade Federal do Rio de Janeiro que saiu a confirmação científica sobre a relação entre atletas e transtornos alimentares no Brasil. Fátima Palha de Oliveira é uma das pioneiras no estudo de distúrbios de alimentação em esportistas. Pesquisas de seu grupo de trabalho ajudaram a provar que o esportista desenvolve sérios problemas na relação com os alimentos. De tanto encontrar atletas com relações conturbadas com a balança, Fátima aprendeu a diagnosticar alguns fatores que indicam o início de um quadro de transtorno alimentar. Vários sinais apontam para um comportamento alterado. Então, o técnico, os pais, o preparador físico, ou se tiver a nutricionista, claro, ela vai ter esse olhar clínico, tem que ver como é que essa criança se porta, por exemplo, na hora da refeição. Então, a menina que tem um comportamento alterado, ela vai picar a comida em pedacinhos pequenos, comer devagar, vai sair da mesa para ir para o banheiro logo após a refeição, vai se recusar a participar de atividades onde haja, comemorações com muita comida gordurosa e açucarada. Então esse é um comportamento que chama atenção. Em mulheres, há ainda outro aspecto que precisa ser observado. A menorreia é a ausência da menstruação, então por um período, Então muitas atletas comemoram. E, sobretudo, próximo de competições, elas deixam de menstruar. E acham isso uma coisa boa, Poxa, não estou menstruando, legal, mas não é. Isso aí acontece em função de uma baixa alimentação. Então, ela está se alimentando mal e isso aí vai intervir no eixo hormonal que gera todo o processo de menstruação, que vem desde a parte neural, até a parte dos ovários. Na literatura científica e em consultórios médicos, já foram diagnosticados casos de transtornos alimentares nas seguintes modalidades: atletismo, natação, ginástica artística, ginástica rítmica, surf, remo, luta livre, luta greco-romana, boxe, saltos ornamentais e nado sincronizado. E o problema, muitas vezes, não é apenas o atleta que não quer se alimentar. Teve um caso até uma vez que uma técnica veio conversar comigo, que uma das atletas chegou para ela e falou: nossa, você não imagina, eu descobri uma forma super legal que eu posso comer tudo que eu quiser agora e eu não engordo mais. Daí a técnica ficou preocupada e perguntou: como assim? Ela falou: não, é só eu comer, depois eu vou para o banheiro, vomito tudo e não tem problema, eu não vou engordar nada daquilo que eu comi e já me alimentei e não tenho mais problema. Não exatamente você tem perda de peso, no caso da bulimia nervosa, mas você tem um pico de desejo, de necessidade de comer. Em alguns momentos você come quantidades elevadíssimas de calorias e depois, para se livrar desse sentimento de culpa que vem com essa hiperfagia, você provoca o vômito e daí se livra desse alimento para que ele não se transforme em gordura. Não estamos falando de uma doença só de anônimos. Há casos em que grandes atletas tornam seus dramas públicos, tentando alertar para o perigo de adequar o corpo a uma modalidade. Emma Ingelström é uma delas. Nadadora da Suécia, campeã europeia, ela teve sua carreira interrompida por crises de bulimia e fez questão de expor seu caso pela internet para mostrar como as exigências da magreza podem ser duras. Outro caso impactante é da nadadora
Brita Steffen, que passou o ano de 2005 inteiro fora das piscinas, se recuperando de um quadro de anorexia nervosa cruel. E ela conseguiu se reerguer. 3 anos depois do tratamento, conquistou 2 ouros nos Jogos de Pequim, nos 50 e nos 100 metros nado livre. No Brasil, a primeira atleta que saiu das sombras para narrar em primeira pessoa o drama de um transtorno alimentar foi essa surfista. Na vida de Andréa Lopes, tudo parece ter ocorrido cedo demais. Com 14 anos eu estava competindo circuito brasileiro, aí já era campeã, aí depois bicampeã, tricampeã. Aí fui para o circuito mundial em 1991, sendo a primeira brasileira a ir para o circuito mundial. Isso em plena adolescência, tipo 17 anos, minhas amigas indo para shopping e eu rígida em treinamento e obcecada por uma alimentação hiper saudável. E como isso é muito fácil controlar as coisas em pessoas que são perfeccionistas, e eu era bastante perfeccionista, eu fui indo ao extremo. O extremo tem 2 lados. Apesar da pouca idade, Andréa brilhava no mar, conquistando torneios no mundo todo. O problema é que essa obsessão pela vitória chegou à comida. Ela achou que comer cada vez menos iria render uma melhor performance esportiva. Você imagina 4 a 6 horas de treino. De manhã eu lembro que eu não diversificava muito. Era banana com mamão e aveia amassada, um copinho de chá, almoço sem grão integral, comia uma proteína. E à noite, lanche era quase nada, assim, era tipo uma fatia de pão que eu dobrava com muito verde. A alimentação era muito saudável, entendeu? Só que não era suficiente para o que eu fazia. Então eu fui perdendo os prazeres da vida. E a alimentação, a comida, é um dos maiores prazeres do ser humano. Eu sempre pesei entre 55, 60, eu cheguei a 38. Andréa só acordou dessa loucura após um difícil encontro com sua mãe. Resgatar as lembranças daquela cena ainda é muito difícil. É preciso remexer em emoções de um período muito turbulento. Eu fui tomar banho, aí estava tomando banho, ela abriu o box, que ela dá aula de dança, dava na época, ainda dá, e veio me dar um beijo, né? E aí eu lembro que tinha esses ossos aqui muito pra fora. E quando ela me olhou assim, aí ela ficou assim, paralisada. Aí me deu um beijo e saiu. Daqui a 2 minutos, ela volta chorando tanto. Assim, chorava, sabe? Totalmente aos prantos. Falando, pelo amor de Deus, minha filha, para. Eu fiquei com problema de ciclo menstrual. Comecei a não menstruar, fiquei 1 ano e meio. Comecei a ficar muito fraca de ossos. Comecei a não sorrir. Eu busco isso muito forte, assim, de não ter prazer na vida, não ter prazer no surfar, que é uma coisa que eu mais amo. Não restavam mais dúvidas. Era hora de pedir ajuda. Eu fui buscar ajuda numa clínica de distúrbio alimentar que tem no Rio de Janeiro. O psiquiatra olhou pra mim e falou, ó, você sabe o que você tem? Aí eu balancei a cabeça e falei, né? Pois é, o que você tem mata. Andréa é hoje mais do que uma sobrevivente. É um exemplo. Ela seguiu o tratamento à risca e resgatou o prazer pelo surf e pelos alimentos. Aos 35 anos, ainda é uma das melhores no que faz. E dá seu recado para que as pessoas não caiam na armadilha que a capturou. O conselho que eu dou é não perder a paixão pelo que você faz, é não ser extremista em nada, é ter disciplina sim, e é aproveitar o que o esporte traz para a tua vida.
Você acha que só mulheres podem sofrer com os transtornos alimentares? Então prepare-se. No próximo bloco, você vai se surpreender.